Tudo o que você vai aprender nesse vídeo, você vai poder utilizar nas suas aplicações. Se liga só o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse cartão de crédito, que é um cartão de crédito animado. Vou mostrar para você como fazer essa animação, ó, de virar o cartão de crédito. Além disso, também vou mostrar para você como deixar dinâmico, né? Por exemplo, se eu apago aqui e digito novamente o meu nome, tá mudando ali. E quando eu clico em um input, que o conteúdo tá atrás do cartão, olha só, ele vira para mim também atualizar ali as informações que estão no verso. Então, você pode inverter por aqui para ver o verso ou a frente, né, do cartão de crédito, ou também de acordo com o lugar onde as informações estão aqui no próprio cartão de crédito. Vou mostrar para você como fazer essa animação do zero, então bora, vamos desenvolver isso juntos. E para a gente começar a desenvolver o nosso projeto, eu já deixei aberto o emulador, eu vou usar o emulador do Android e também já deixei aberto o terminal. Inclusive, eu já abri o terminal e já acessei a pasta que eu vou utilizar para poder criar o projeto dentro, tá? Eu vou usar essa pasta aqui, ó, WT, abreviação de YouTube, é a pasta que eu gosto de utilizar aqui para criar os projetos. Então vamos criar o projeto utilizando npx create expo app. Eu vou passar aqui a flag de template para quando eu dar enter, ele listar para mim as opções que eu tenho para criar um projeto React Native com o Expo. Eu vou escolher aqui essa opção blank para criar um projeto em branco com o TypeScript, tá? Então blank entre parênteses TypeScript. Eu vou dar enter aqui. E agora, aqui para o nome do nosso projeto, eu vou chamar o nosso projeto vou chamar de rn-thread card, tá? E vou dar Enter. Então, rn-credit-card, ok? Agora, vamos esperar o nosso projeto ser criado para a gente executar ele ali no emulador. Muito bem, o nosso projeto terminou de ser criado. Eu vou acessar aqui a pasta do projeto, então cd rn credit card, vou dar um enter e eu vou abrir aqui, ó, no VS Code. Vou abrir aqui pelo próprio terminal, mas você pode abrir o seu VS Code e também segurar e arrastar o projeto para cá, ou também você pode vir em File, pode vir na opção Open Folder e procurar pelo seu projeto para poder abrir no VS Code da maneira que você preferir, tá bom? Vou deixar aqui o VS Code aberto aqui, ó, ficar bem justo aqui. Inclusive, o terminal, eu vou fechar o terminal, tá? Porque eu vou usar o terminal aqui integrado do próprio VS Code para executar a nossa aplicação. Mas antes, vamos organizar aqui o nosso projeto, tá? Vamos criar uma pasta src para a gente separar dos arquivos criados por nós, desses arquivos que já vêm com o projeto React Native, faz parte, né, da estrutura da aplicação. Então, aqui dentro de src, também vou criar uma pasta app, e aqui dentro a gente vai criar uma pasta que eu vou chamar de payment. E essa pasta aqui vai ser a pasta que vai ter o nosso componente, que vai ser responsável aí pela interface da nossa aplicação, tá? Em montar a interface do nosso app. Vou criar um novo arquivo aqui dentro, vai ser um index.tsx. A gente vai usar ele para poder definir a estrutura, né, da nossa interface. Aqui, um outro arquivo que vai ser o styles.ts. Esse arquivo é o arquivo que a gente vai utilizar para definir as estilizações. Inclusive, a gente pode começar aqui, ó, já importando do React Native. A gente pode importar aqui o Style Sheet. Ok? Vou ocultar aqui do lado, só para a gente poder ganhar espaço, e vou aumentar aqui o zoom também para ficar melhor para você, tá? Então eu vou exportar uma constante chamada styles, e eu vou dizer que ela vai ser igual a um stylesheet.create, e aqui a gente vai criar então um objeto aqui dentro com as nossas estilizações. A princípio, vou colocar um container com um flex de 1 e um padding de 32, para ter um espaçamento interno dentro do nosso componente. Por isso eu vou colocar esse padding. Agora aqui, ó, a gente pode exportar uma função chamada payment. Aqui sim, eu preciso colocar com a primeira letra sendo maiúscula, para a gente utilizar o nosso componente. Esse é um padrão que a gente utiliza para a criação de componente. E aqui a gente vai retornar uma view. Inclusive, essa view aqui, a gente vai fazer a importação dela vindo aqui do React Native. Pronto.
tá? Então agora eu vou pegar aqui e também fazer a importação do nosso styles. E o styles, eu vou pegar ele aqui, ó, dentro de ponto barra styles, porque está no mesmo nível, né? Na mesma pasta aqui que o nosso arquivo index.testx, por isso, ponto barra styles. E aqui eu vou dizer que a nossa view, ó, vai ter uma estilização que vai receber styles ponto, e por enquanto lá dentro a gente só tem o container. E vou salvar. Muito bem. Agora, a gente pode vir aqui ó, no nosso app.testx, e no nosso app.testx eu vou remover toda essa parte de estilização, e aqui também vou remover toda essa parte aqui, eu vou adicionar no lugar o nosso componente de payment. Aqui, ó, payment, aqui, tá? E aqui a gente vai adicionar o componente. Todas essas outras duas linhas eu vou apagar, porque a gente nem está usando mais, então vai ficar só o nosso componente de payment. Outra coisa que eu gosto de utilizar é a importação relativa. Então aqui ó, a gente pode vir no tsconfig.json e eu vou adicionar aqui paths e vou adicionar o seguinte, olha, quando eu utilizar arroba, então eu quero que você me mostre todas as pastas, enfim, arquivos disponíveis, e agora eu vou colocar aqui, ó, dentro de que lugar, né? Qual é o diretório que vai ser usado como referência. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto barra src, barra, e aí eu coloco um asterisco também para listar tudo que tem dentro de src. Salvei. Agora, se eu volto para cá, ao invés de fazer a importação com esse endereço um pouco mais comprido, eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, arroba, barra, tá vendo que tá aparecendo a pasta app, porque é a única pasta que tem. Mas se a gente adicionar aqui, por exemplo, uma pasta de components que a gente vai utilizar daqui a pouco, olha só, quando eu coloco aqui, ó, a arroba barra, também aparece components, tá? Nesse caso, a gente quer usar o app barra payment, que é o endereço do nosso componente, tá? Muito bem, então a gente já deu uma organizada aqui na nossa aplicação. Vamos aproveitar que o nosso projeto ainda não foi executado para a gente fazer a instalação da biblioteca que a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou abrir aqui o terminal integrado do próprio VS Code. Deixa eu fechar todas as abas aqui. Vou até recolher aqui. E a gente vai fazer a instalação de npx, com npx, expo install. A gente vai fazer aqui a instalação do React Reanimated. Inclusive aqui, ó, deixa eu pegar e mostrar para você, ó, na própria documentação do Expo Reanimated, só você pesquisar por isso, com certeza vai ser o primeiro e vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, inclusive aqui a gente pode até copiar a instrução de instalação, mais fácil, né? E aí a gente adiciona aqui. Então fica npx expo install react native reanimated. Dou enter e agora a gente espera terminar de fazer a instalação do reanimated, é a biblioteca que a gente vai utilizar para poder fazer a animação. Pronto. Maravilha. Agora, a gente pode executar o nosso projeto. Podemos executar com npx expo start. Vou dar enter. Espero ele iniciar aqui para a gente o menu e eu vou executar no Android, ó. Por isso eu vou apertar a letra A aqui no terminal. Então aperta a letra A e agora a gente aguarda a nossa aplicação ser aberta aqui no emulador. Muito bem, nossa aplicação já executou. Ela está aparecendo aqui nada, porque não tem nada ainda dentro lá do nosso payment, né? Mas se a gente coloca aqui, por exemplo, um texto, ó, vou pegar aqui um texto importado do React Native, aqui um text, se eu coloco aqui um oi, olha só, tá aparecendo ali o oi ali em cima, que agora tem conteúdo, tá? Só que ao invés de utilizar esse texto, vamos criar o nosso componente que vai ser responsável por exibir o cartão de crédito. Então, eu vou vir aqui, dentro da nossa pasta de components, eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de credit card. E aqui dentro, a gente vai criar o nosso index.testx, responsável pela estrutura do nosso cartão, e o styles.ts, que é o que a gente vai utilizar para a estilização. Vamos começar aqui ó, pelo arquivo styles.ts. Então, vamos fazer aqui a importação ó, do React Native. E aí a gente também importa aqui o style sheet. E aqui a gente pode ó, exportar uma constante. Vou chamar aqui de styles. Pegando aqui o style sheet.create para a gente criar aqui as nossas estilizações. E aí aqui a gente vai ter o nosso card, ok? Por exemplo. Muito bem.
A gente vai criar dois cartões. A gente vai criar a frente do cartão e o verso do cartão. Por isso, ó, eu vou criar também aqui um front e eu também vou criar aqui um back, tá? Então aqui é vírgula. Então aqui para o card, a gente vai ter as estilizações comum, tanto a parte da frente quanto de trás, e no front e no back, a gente vai ter as estilizações específicas de cada parte do cartão, seja a frente ou seja a parte de trás, né? A frente e o verso. Muito bem, vamos voltar aqui agora para o index do nosso credit card. Para criar aqui o nosso componente, vamos exportar como uma função. Eu vou chamar aqui de credit card e aí a gente vai retornar e o que a gente vai retornar aqui é uma view. Inclusive, a view, vamos importar ela do React Native. Olha só, pronto. Salvamos, temos aqui o nosso cartão. Vamos voltar aqui para o nosso index do nosso componente de payment, que é ali a nossa interface, né? E vamos trazer para cá o nosso componente de cartão de crédito. Então, eu vou importar, inclusive, aqui, ó. Eu vou importar o nosso componente e aqui eu coloco ó, arroba, barra, components, barra, o nosso cartão de crédito. E aqui a gente faz a importação dele. E eu vou colocar ele bem aqui. Ok? Então, temos aqui já a importação do nosso cartão de crédito. Agora, vamos focar bastante aqui no nosso componente de cartão de crédito, tá bom? Então, vou pegar aqui, ocultar aqui do lado, e aqui a gente vai ter duas views. Então, a gente vai ter uma view, e essa primeira view que a gente vai ter aqui dentro vai ser a parte de frente do nosso cartão. Eu vou deixar essa view por fora para poder organizar tanto a frente quanto o verso do cartão. Mas vamos começar aqui, ó, criando. Inclusive, já passando aqui para a estilização, a gente pode começar criando a parte da frente do nosso cartão. Só que, além de ter a parte da frente, a gente pode passar aqui como um array também a estilização de ponto card. Lembra que eu comentei? Na estilização de card, a gente coloca estilizações que é comum, tanto a frente quanto o verso. E aqui as específicas da frente, e a mesma coisa a gente vai fazer daqui a pouco com o verso, tá? Dentro dessa view, eu vou adicionar aqui uma outra view. E essa view, eu nem vou colocar conteúdo nenhum nela, só para poder simular como se fosse o logotipo, digamos assim, do cartão, tá? Então aqui eu vou colocar dentro dessa view uma estilização, que eu vou chamar aqui essa estilização de cycle e também vou passar uma, inclusive vou passar como um array aqui, ó, para eu passar mais de uma, styles.cycle e styles.logo, ok? E aqui logo embaixo eu vou ter um texto que vai ser o meu cartão. Esse texto aqui eu vou importar, né, o componente de text do React Native e esse texto eu vou usar ele para poder fazer como se fosse o nome da operadora do cartão ou algo do tipo, tá bom? Inclusive, toda essa parte aqui, eu vou envolver ela por uma outra view. Toda essa parte aqui, tá? E aí, eu vou chamar essa parte aqui, ó, uma estilização para ela, de styles.header. Então, vai ser a parte do cabeçalho do cartão, digamos assim. E eu vou também criar uma outra view, que vai ser o footer. Vou chamar de footer, que vai ser a parte de baixo do cartão. Todas essas estilizações ainda elas não existem. A gente vai criar elas daqui a pouco, dentro ali do nosso arquivo de estilos, tá? Muito bem, dentro aqui do footer, eu vou criar outras duas views aqui, tá? Vou criar aqui. E essa primeira view, também vou passar uma estilização para ela, dentro aqui de um array, onde eu vou passar também um círculo, inclusive vou passar o mesmo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou usar essa estilização de círculo para poder padronizar um círculo mesmo, uma elipse, né? Enfim. E aí, aqui eu só vou diferenciar, eu vou chamar, por exemplo, de styles. Vamos colocar como red e aqui styles.orange, só para a gente poder criar como se fosse o símbolo de um cartão de crédito, ok? Muito bem, então temos aqui já a parte do nosso, a parte da frente aqui do nosso cartão, ok? A gente pode também agora passar aqui dentro do cabeçalho, eu vou passar também aqui embaixo um outro texto e aqui eu vou colocar meu nome, Rodrigo Gonçalves. Aqui, para essa estilização,
eu vou passar styles.name, que vai ser o nome do titular, né, do cartão. Vou tirar um pouco o zoom para você conseguir visualizar melhor. Vou até colocar aqui, ó, uma outra view por volta. E aqui a gente pode passar uma estilização chamada de flag, que vai ser a bandeira do cartão. Então, resumindo, o que a gente tem de estrutura? A gente tem, ó, essa view aqui principal. Ela é importante porque a gente vai ter essa parte aqui que é a parte da frente do cartão e daqui a pouco a gente vai ter a frente aqui, a parte de trás do cartão aqui, ó. Então, a gente pode já até deixar ela aqui. A gente vai ter aqui a nossa view e aí vamos passar também aqui, ó, um array, né, para a gente passar mais de uma estilização. A gente vai ter aqui, além do card, a gente vai ter daqui a pouco o back aqui, né, a parte de trás do cartão. Então, essa view vai ser importante para a gente conseguir posicionar um atrás do outro, ok? Mas, por enquanto, eu vou deixar comentado aqui essa parte, tá? Do nosso cartão, só para a gente não focar primeiro ali na frente. Então, vou deixar comentado e aí daqui a pouco a gente continua aqui. Vamos focar agora nessa parte que é a parte da frente do cartão. Então a gente passou para essa view duas utilizações. O card, tá vendo por isso que eu passei como um array? Porque o visual do cartão é o mesmo, tanto a frente quanto o verso. Só que alguns detalhes específicos de posicionamento de alguns elementos são diferentes na frente e são diferentes atrás. Então por isso que a gente vai ter estilizações, né, regras para frente, né, para a parte da frente do cartão e específicas também para a parte de trás. E o que é comum vai ficar aqui nessa estilização de card. Então essa é uma dica também que você consegue passar várias estilizações para o mesmo, né? Várias regras de estilizações para o mesmo componente. É só você colocar entre array aqui para a propriedade de style. E dentro aqui a gente tem então o header, o cabeçalho da parte da frente e o footer. Aqui a gente vai ter basicamente uma representação do logo, como se fosse o nome ali da empresa, ou enfim, do cartão. E na parte de baixo a gente vai ter o nome do titular. A gente vai ter aqui a flag, que basicamente é a bandeira do cartão. E eu também vou usar duas views só para poder fazer essa representação, tá? Então vamos agora focar na estilização, tá? Eu posso até fechar aqui esse Payment e focar agora no nosso arquivo de styles.ts, beleza? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui na estilização do nosso cartão. Eu vou colocar aqui para o nosso cartão uma altura, ou melhor dizendo, uma largura de 100%, para ele ocupar todo o espaço que está disponível para ele em tela, na largura, e aí ele vai respeitar, lógico, o padding que a gente definiu lá. E eu vou definir uma altura de 200. Eu vou colocar aqui um background para a gente conseguir visualizar ele ali, que eu vou colocar um background nele aqui de... Vou colocar aqui um CE, só para a gente conseguir já visualizar ele, tá vendo? Inclusive, a gente pode até fazer o seguinte, deixar a cor da frente e de trás levemente diferente, só para o efeito ficar melhor. Inclusive, eu vou fazer isso aqui. Então, o que a gente coloca aqui em card vai ser comum para os dois. Como eu quero criar uma cor diferente para cada, então vou colocar aqui no front um background que eu vou utilizar aqui. Por exemplo, DA, E1, E7. Vou usar esse tom, e olha só, um pouco cinza, né, o tom. E aqui para o verso, por exemplo, eu posso usar uma outra cor, que eu vou utilizar BAC1C7, que é um outro tom um pouco mais escuro. Muito bem, agora dentro aqui do nosso card, a gente vai ter um border radius, isso vai ser comum, né, tanto para frente quanto para o verso. Então, border radius de 12. Eu vou colocar aqui um padding de 24 para ter um espaçamento interno. E aí eu vou colocar um justify content. Eu vou usar aqui o space between. Então, isso já vai distribuir. Então, tá lá a parte de cima do meu cartão e a parte do nome ali embaixo. Vamos começar aqui agora a trabalhar no círculo. E aqui para o círculo, eu vou colocar tanto uma largura de 24 e vou fazer a mesma coisa com a altura de 24. E aqui para cor, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um separado aqui o logo, né? Porque o círculo também é uma estilização que eu vou querer reaproveitar. Os mesmos tamanhos, as mesmas dimensões, tanto aqui para fazer o logo, quanto aqui para poder fazer a bandeira do cartão. Então, olha só, a gente está fazendo uma composição de estilizações. Estilizações comuns e estilizações específicas. Muito bem, então aqui para o logo, eu vou colocar um background color. E eu vou colocar aqui
87. Vou colocar 95 a 0. Também é um tom um pouco mais escuro, tá vendo? E aí a gente pode agora, para deixar arredondado, colocar um border radius. A gente pode usar aqui 12, a metade de 24 já vai fazer ele ficar redondinho. Só que eu quero que um fique do lado do outro. Por isso, eu posso pegar aqui o header. E aqui no header, eu posso colocar um flex direction e colocar aqui como row, já vai ficar um do lado do outro. Lembrando que agora, tá vendo? A gente está criando as estilizações que a gente definiu aqui. Geralmente eu vou fazendo isso, tá? Conforme eu vou criando a estrutura, eu já vou pensando nos nomes das estilizações, tipo header, footer, flag, name, vou colocando aqui mesmo que elas não existam, e depois eu vou criando, venho aqui na estilização, porque aí eu foco bastante aqui. Se você quiser, dá até para dividir aqui, né? Clicando nesse botão, você pode deixar, por exemplo, a estrutura, ó, de um lado e fazendo a estilização do outro. Por exemplo, na hora que eu adicionar aqui footer, ó, e aí o footer lá já vai sumir, tá vendo, ó? Então, você pode ir trabalhando dessa maneira, tá? Vou tirar aqui o split, posso fechar aqui, volto para cá, ó, e aí vou voltar como estava. Eu gosto de, para fins didáticos, ficar mais focado ou em um ou no outro. Eu acho que esse split, às vezes, principalmente para ensinar, pode acabar confundindo. Principalmente quem não tem tanta experiência de olhar para dois códigos ao mesmo tempo, não está acostumado e assim por diante, tá? Então, sempre me preocupo bastante aqui com o aspecto de ensino também, ok? Por isso, isso já merece o seu like, pô, compartilha, para que mais pessoas também possam aprender a desenvolver aplicações com React Native e aprender todas essas dicas que a gente vem compartilhando aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. No header, a gente já colocou um flex aqui, direction, como row, mas vamos também alinhar ele na horizontal. Eu vou usar aqui um align items e eu vou colocar um center. Eu vou colocar aqui um gap só para poder afastar, então criar um espaçamento interno entre ali, ó, aquele círculo que a gente fez com o nome do cartão, beleza? Maravilha, então a gente já tem ali já definido aqui o logo, então só uma representação do logo e ali também para o meu cartão, ok? Então vamos seguir aqui para a nossa estilização e agora a gente pode trabalhar aqui no name. Então vou deixar aqui o name antes até do footer para a gente seguir a sequência, né? Vou colocar aqui um font size de 16 e eu vou colocar aqui um font 8 bold para ficar em negrito. Pronto. Maravilha. E agora, aqui no nosso footer, eu vou pegar aqui também, logo depois do footer, eu vou pegar aqui flag, para a gente adicionar. E para flag, além da flag, deixa eu já colocar também, deixa eu ver qual que é. Flag, a gente já pode colocar aqui o red e o orange, né? Então, vamos colocar aqui já red e vamos colocar aqui já o orange. Muito bem, agora o que a gente vai fazer é definir a cor vermelha e laranja para as elipses. Elas não estão aparecendo porque a outra estilização é que define as dimensões do círculo e não a cor, né? Por isso que a gente tem a estilização específica para poder definir a cor de cada um. Se a gente olha aqui na que define o círculo, tá vendo que é só as dimensões. Então vamos lá, vamos vir aqui ó, em red e aí a gente passa background color e passando o red e a gente pode passar aqui para orange, também um background color, passando orange. E aí, salvei, tá lá as elipses. Tá vendo? Ó? Só que agora vamos colocar elas lá do outro lado. Então aqui para o footer, eu vou colocar um flex direction como sendo row. E vou colocar aqui também um justify content como sendo space between. Vai colocar, manter cada um de um lado. E eu quero que as elipses fiquem uma do lado da outra. Então dentro aqui de flag também vou passar um flex direction. E aí a gente passa row. Ficou uma do lado da outra. Só que eu quero agora que meio elas se encontrem um pouco mais próximas, assim, que uma faça uma intersecção entre com a outra, né? Então eu vou pegar na própria flag e vou fazer um gap. E olha a lógica, se eu coloco, por exemplo, um gap de 12, vai afastar uma da outra. Só que eu quero que elas se encontrem para fazer essa intersecção, então eu posso colocar menos 12. E olha só, então ela vai meio que se juntar, entrando um pouco, indo um pouco de encontro uma com a outra. Então pronto, a gente já tem essa estrutura aqui do nosso cartão. Voltando agora aqui para o nosso index.testx, aqui do nosso cartão de crédito, vamos trabalhar agora no verso. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar esse comentário que a gente tinha feito aqui, né? E vou salvar. Tá vendo que vai gerar outro cartão aqui embaixo.
aproveitando a estilização comum, né? Tanto a frente quanto o verso vai ter essa estilização de card, que a gente define aqui tamanho, né? Altura, largura, border radius, espaçamento e por aí vai. Só que agora a gente vai colocar aqui dentro do verso, né? Do cartão, o conteúdo. Então aqui na parte do verso, ó, eu vou colocar aqui dentro. Eu vou criar aqui uma outra view. Dentro dessa view aqui, que vai ser como se fosse o cabeçalho, digamos assim, eu vou criar um texto. Vou já definir aqui a estilização para esse texto como... Eu vou chamar de label. E aí aqui vai ter o número do cartão. Vou duplicar aqui. Essa eu vou chamar de valor, value. E aqui eu vou colocar como 1, 2, 3, 4, espaço 5, 6, 7, 8, espaço 9, 0, 1, 2 e 3, 4, 5, 6. Pronto, como se fosse o padrão formato, né, de um cartão. Agora eu vou pegar toda essa parte aqui, ó. Vou copiar toda essa parte, Ctrl C. Eu vou criar aqui uma outra view. E aqui eu vou criar styles. Eu vou chamar de footer. E aqui dentro do próprio footer vai ter uma outra view. E dentro dessa view eu vou dar Ctrl V. Aproveitando toda essa parte que eu havia copiado. Só vou trocar aqui. Aqui vai ser a validade. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 01/02. Tá? Logo embaixo aqui dessa view, eu vou criar uma outra view, ainda dentro aqui do footer, tá? E vou copiar aqui, ó, essas duas linhas, Ctrl C e Ctrl V de novo. A gente só vai trocar aqui para CVV, vai ser aqui o código de validação, né? E aqui eu vou colocar como 1, 2, 3. Pronto. Então tá lá as informações do verso, né, do cartão. Maravilha. Agora vamos trabalhar aqui na estilização. Muito bem, a gente conseguiu então fazer a frente do nosso cartão de crédito e o verso. Agora vamos trabalhar na animação desse cartão. Então eu vou fechar toda essa parte aqui por enquanto e aqui a gente vai fazer a importação do Animated. E a gente vai fazer a importação do Animated vindo de dentro de React Native Reanimated. E para a gente trabalhar com animação, eu vou fazer aqui, ó, essa view ser animada. Então, animated.view. E eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui, que é a do verso do nosso cartão. Então, animated.view. Então, eu fiz dessa view agora uma view animada. Beleza? A gente vai criar aqui agora... Importando, inclusive, aqui, ó, do próprio Animated, eu vou importar o Use Animated Style. E com o Use Animated Style, a gente vai criar as estilizações animadas. No arquivo styles.ts, a gente tem as estilizações fixas, estáticas, são aquelas estilizações padrões ali do nosso componente, né, que ditam o visual padrão do nosso componente. Já nas estilizações animadas, elas são dinâmicas, a depender da animação que a gente está implementando, tá? Então, por isso a gente vai usar o Use Animated Style para criar essas estilizações animadas, e por isso que a gente transformou essa view com o animated.view, porque agora ela deixou de ser uma view convencional, né, uma view estática, digamos assim, e agora ela é uma view que recebe propriedades de animação para a gente poder animar ela. Então eu vou utilizar aqui o Use Animated Style e eu vou criar separado para frente e para o verso do cartão. Então vamos começar criando aqui um front animated styles, vai ser igual ao Use Animated Style, e aqui ó, a gente tem uma arrow function, e aqui dentro a gente vai retornar ó, as estilizações, ok? Então, basicamente é isso. Bom, aqui ó, eu vou criar uma propriedade e eu vou tipar. Eu vou chamar aqui de credit card props. E a gente vai precisar receber aqui ó, o card side para saber qual o lado do cartão. E eu vou utilizar aqui também do próprio Reanimated o shared value para poder tipar aqui. Porque o shared value não vai ser uma variável comum, mas é uma variável utilizada pela animação. Então aqui eu, inclusive, ó, vou dizer que o tipo dela vai ser number. Perfeito? E aí a gente pode recuperar aqui o card side, pegando aqui da tipagem que a gente acabou de criar, tá bom?
Muito bem, pode ver que ele já está acusando que aqui o nosso card side ainda não foi utilizado. Se eu passo o mouse aqui, tá vendo? Ó? Ele está dizendo, na verdade, que ele não existe no contexto, porque faltou uma letra D aqui, agora sim. Então, muito bem. E agora ele fica meio apagadinho porque, de fato, ele ainda não foi utilizado, né? Mas se a gente volta lá pro payment, tá vendo que aqui, ó, ele tá já reclamando. Opa, você me precisa passar esse card site. Então, a gente pode criar aqui, ó, const. Eu vou criar aqui um card site que vai ser igual a use. E aqui eu posso usar o auto import, tá? Do VS Code, desde que você saiba encontrar, né, qual é a importação correta, que é o use shared value, por exemplo. Ou se você quiser, você pode fazer a importação manual aqui, tá? Vou deixar aqui no topo, inclusive, você pode fazer a importação manual. Eu gosto de deixar as importações de bibliotecas no início, separar as importações de componente, da estilização. Eu gosto de utilizar dessa forma para poder organizar. Bom, agora eu vou pegar aqui, ó, o card side e eu vou repassar ele aqui, ó. Então, card side é igual a card side. E aqui eu coloco o ponto value. Aqui faltou só eu fechar. E aqui eu posso passar direto aqui o card side, use shared value. E aqui eu vou colocar que o valor inicial é 0. Pronto. Para ele poder fazer a aferição de tipo. Então, se eu passo o mouse aqui, tá vendo que ele já entendeu que é um number. Porque se eu coloco aqui, ó, por exemplo, qualquer outra coisa, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, um null, ó, e passo o mouse aqui, tá vendo que ele já faz inferência. No nosso caso aqui é 0 e ele já vai inferir que o tipo armazenado por card side é numérico. Mas como eu disse, não é uma variável qualquer, é um shared value, que é uma variável utilizada para a nossa animação. Porque quando esse valor muda, ela vai refletir na nossa animação. Salvei aqui e maravilha. Inclusive aqui, ó, eu vou criar aqui com um texto. Eu vou até colocar aqui embaixo. Eu vou usar aqui o texto do próprio React Native e vou chamar de inverter. E aqui vou salvar, vai aparecer o inverter aqui. Vou até colocar esse inverter por volta de um touchable opacity. E esse touchable opacity aqui, eu vou envolver ele aqui colocando o texto dentro, né? Porque se eu clico nele faz aquele efeito, né, de opacidade. Mas vamos estilizar aqui esse texto para ficar com um visual melhor. Vou pegar a estilização, na verdade, no próprio touchable opacity, só para poder espaçar ele. Vou chamar aqui de style.button. Vamos criar essa estilização aqui dentro, ó, do arquivo de estilos do nosso componente de pagamento, button. E aqui eu vou colocar um align items como center, só para poder já centralizar esse texto. Eu vou colocar aqui uma margem vertical para ter uma margem em cima e embaixo de 32. Pronto. E aí já vai ficar ali para a gente o botãozinho de inverter. Show. Agora eu vou criar uma função para ficar alternando esse valor entre 0 e 1. Só que eu evito utilizar esses números mágicos, né? 0 e 1. Então eu quero ficar alternando. 0 vai ser para exibir a frente e 1 para exibir o verso do cartão, né? Só que nem sempre é tão óbvio, principalmente para devs que vão pegar o seu código no futuro, ou até mesmo para você, né, que vai pegar o código no futuro, ficar olhando, bom, o que significa o 0, o que significa o 1, né? Que status é cada número. Então, às vezes, não é sempre tão óbvio. Então, eu gosto de, nesses casos, utilizar enums. Então, olha só como a enum pode ajudar a deixar a visibilidade, né, a legibilidade do teu código mais interessante. Então, olha só. Eu vou até criar essa enum dentro do próprio cartão, que eu acho que faz mais sentido ficar lá dentro, porque a gente pode usar tanto lá dentro e exportar para reaproveitar. Então, aqui ó, dentro do index.txt do cartão de crédito, além aqui do nosso tipo, eu vou criar aqui uma enum, então vou até exportar ela, ó, export enum, vou chamar de card underline side. Quando é enums, variáveis que eu quero utilizar como constantes, né, que eu quero usar como parâmetro, eu gosto de escrever em caixa alta, é uma convenção bastante utilizada. E aqui eu vou colocar ó, que quando o status for front, então vai ser 0. E quando for back, vai ser 1. Então, quando eu quiser mostrar front, a frente, né, do cartão, é 0. Quando eu quero mostrar a parte de trás, é 1. E aí a legibilidade fica mais interessante, porque olha só, eu posso vir aqui agora e importar
o card side. Inclusive aqui, ó, no lugar de ficar esse 0, eu posso falar que o valor inicial de card side é card side ponto front. Olha como fica melhor a legibilidade do código. Então, por detrás dos panos é o valor 0. Só que para mim a legibilidade de código de outras pessoas do time fica bem melhor de você ver. Ah, tá. Então o valor inicial é à frente do cartão. Inclusive fica super flexível para você adicionar novos status aqui, se você quiser, tá bom? Então, muito bem. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar essa função de... Vou criar até separado como show front card. Eu vou criar como funções separadas. E aqui eu vou pegar o card side.value e dizer que vai ser igual a card side.front. Vou duplicar aqui essa função, tá? E aqui vai ser show back card. Rodrigo, por que não criar tudo num lugar só? Eu vou criar tudo separadinho, até para a gente poder praticar aqui a separação de responsabilidades, tá? Então, a função que mostra a frente, a função que mostra a parte de trás. Então, aqui é o back. Inclusive, às vezes, você quer implementar alguma lógica específica para frente ou para trás, né, do cartão. Enfim, então, quanto mais você separa, fica melhor. Inclusive, daqui a pouco, você vai ver que vai fazer sentido essa separação, porque a gente vai reaproveitar isso em mais de um lugar, ok? Eu vou criar aqui uma terceira função, que vai ser a função que eu vou usar nesse botão de inverter, que eu vou chamar ela aqui de flip. Posso até chamar ela de, por exemplo, handle flip card. E aqui eu vou fazer um if, verificando se cardSide.value foi igual. Olha o quanto eu estou utilizando aí num ponto front. Olha só como fica melhor a legibilidade. Ou seja, se o que está visível é a parte da frente do cartão, então eu vou chamar a função que mostra a parte de trás. Caso contrário, eu vou mostrar a função que mostra a parte da frente. E aí essa função a gente pode chamar ela aqui, ó. Então, vou chamar ela aqui onPress e a gente passa a função aqui handle flip card. Por enquanto, se eu clico não acontece nada visualmente, mas a função está trocando ali o valor para mim, né? Tanto que se eu pegar aqui e colocar console.log em cardSide.value, ó, e abrir o terminal, quando eu fico clicando, ó, 0101, tá vendo, ó? Então ela está intercalando para a gente o número para poder inverter. E agora, vamos voltar aqui para o nosso cartão de crédito, porque agora que a gente está recebendo aqui o card side, que é esse valor 0 e 1, a gente pode agora utilizar ele na nossa animação. Então aqui, ó, eu vou criar dentro aqui da nossa estilização animada um card side, ou melhor, eu vou criar um rotate value, e aqui eu vou utilizar o interpolate do Reanimated. Então, ele fez aqui para mim o VS Code Auto Import, mas aí qualquer coisa é só você importar manualmente. E eu vou utilizar aqui o Interpolate. E o Interpolate ele funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente passa o valor, que é um shared value, que é o valor que influencia na nossa animação. Então, cardSide.value, que a gente recebeu ali. E aí a gente passa dois arrays. O primeiro array é o intervalo que a gente quer trabalhar, que no caso o que a gente quer trabalhar é cardSide.front, que é 0, e cardSide.back, que é 1. Inclusive, olha a outra, aqui deixa eu trocar para value, não aqui é value, tava como add_listener, não é ponto .value, pronto. Que aqui a gente pega o valor do estado compartilhado, tá? Da nossa animação. E aí a gente passa aqui dois arrays, né? O primeiro tem um intervalo, que aqui a gente vai trabalhar com 0 e 1. Inclusive, olha a vantagem de utilizar em 1. Tá vendo que a gente está usando em vários lugares? Essa é uma outra vantagem. Se eu preciso mudar aqui de 0 para, sei lá, é 0, 1 e... vamos supor que é 1 e 2. Não sei. Super hipotético. Mudei num lugar, isso já refletiu em todos os lugares que está utilizando a enum. Então, essa é a vantagem também de manutenção de código, né? Então, ajuda bastante com a consistência da tua aplicação. Agora, esse segundo array aqui é para a gente definir o valor que a gente quer utilizar. Então, quando ele estiver exibindo à frente, eu quero que a rotação seja em 0. Quando for para exibir aqui a parte de trás, eu quero que a rotação seja, por exemplo, 180. Vai fazer uma rotação de 180. E aí o interpolate vai levar ele dessa rotação em 0, que é o cartão posicionado no padrão, até 180. Então a gente vai ter essa movimentação acontecendo. E aí eu vou salvar. Aqui agora, dentro do nosso return, é onde a gente vai colocar mesmo as regras visuais. Então aqui eu vou colocar
a estilização de transform, passo um array, e aqui a gente pode passar, tá vendo, ó? Rotate em X, em Y, no caso que eu quero fazer a rotação em Y, eu vou usar aqui o with time para ele fazer a rotação bem com uma transição suave, então o with time também, ó, eu importo ele do React Native Animated. Você vai ver que em alguns momentos eu uso bastante o auto-import do VS Code, ou em outros momentos eu vou fazer a importação manual. Não tem problema, você pode usar a que você preferir, tá? Bom, aqui eu vou usar o with time e aqui para o with time eu vou passar para ele o valor que eu quero, então, que ele leve a animação, né? Então, vou pegar aqui, inclusive vou interpolar, vou utilizar aqui o rotate value, e aqui eu vou interpolar, inclusive aqui eu preciso colocar, ó, um DEG, de graus, né? Ou degree, enfim. Então, eu preciso colocar aqui, né, esse pós-fixo, enfim, aqui para poder fazer a rotação. E eu posso até colocar aqui, ó, como um segundo parâmetro, um objeto, onde eu posso definir, tá vendo, ó, configuração da transição da animação. Eu vou colocar aqui uma duração de 1000 milissegundos. Olha só, quando eu clico em inverter, olha só o que vai acontecer aqui agora. Não acontece nada. Por quê? Tá vendo que eu criei essa animação, mas não usei ela ainda, né? Então eu preciso usar. Vou copiar ela aqui e eu vou passar ela aqui, ó. Então, além da estilização de card e de front, a gente coloca vírgula. E agora o que a gente está passando aqui é uma estilização animada. Olha o que aconteceu lá. Quando eu faço a inversão, ó. Tá vendo que ele está invertendo, ó? Ó. Virei ele, ele está fazendo a inversão. Vamos colocar aqui, ó, na estilização do nosso styles.ts, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou passar aqui para o nosso front, aqui para a estilização do nosso cartão de front, um back visibility. Eu vou passar aqui como oculto. E aí, o que vai acontecer? Quando eu estiver mostrando a parte de trás do cartão, ela some. Ó, se eu fazer a inversão, ela volta, tá vendo? Ó, é a parte da frente. Se eu viro o cartão, ó, não mostra. Porque senão ele mostra espelhado, né? Ó, deixa eu tirar aqui, te mostrar, ó. Ó, deixa eu recarregar o app. Ó, tá vendo? Tá normal. Quando eu faço a inversão, ó, tá vendo que ele espelha? Na rotação ele espelha. Então eu não quero que ele mostre. E então vai ficar oculto, ó. Só quando estiver mostrando a parte da frente. E a mesma coisa com o cartão de baixo. Posso copiar aqui e colocar aqui também, ó. A mesma coisa, já sabendo que isso vai acontecer. E outra coisa também que a gente pode fazer aqui é o seguinte, vamos voltar aqui. Eu vou duplicar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte, Ctrl C. Posso até clicar aqui, ó, para recolher, porque aí a gente ganha espaço. E aqui Ctrl V. Eu só vou trocar aqui para back. Back Animated Style, porque basicamente vai ser bem parecido. Só para diferenciar, eu vou trocar aqui, ó, ao invés de 180, eu vou colocar 180 aqui e aqui eu vou colocar 360. Só para a gente fazer o movimento contrário do cartão. E aqui eu coloco, ó, Back Animated Style. Eu vou passar aqui, ó, pro nosso para a parte de trás do cartão, né? Então aqui a gente tem a utilização de card. Então lembrando aqui que essa é a parte da frente, né? Que a gente já colocou ali a animação, ó. E agora a gente vai colocar aqui para a parte de trás. Então, tem o styles.card, o styles.back, vírgula. E agora a gente passa essa estilização animada, de back animated style. E vou salvar. Então, olha só. Vamos recarregar para todo mundo começar com a parte aqui da frente. Na verdade, olha só aqui que aconteceu, se a gente for olhar, né? Por que sumiu o cartão de baixo? Porque no cartão de baixo, tá mostrando a parte de trás dele, né? Então, quando eu clico em inverter, olha só, tá vendo? Ó? Aí mostrou. Então, agora mostra só ou um ou outro. Olha só, ou um ou outro. Por quê? Porque o valor inicial é 0, que é para mostrar a parte da frente. Quando mostra aqui a parte da frente, a parte de trás do cartão, ela tá em 180, ó. Então, quando a gente está mostrando aqui, ó, a parte da frente, ó, front, a parte de trás, essa de baixo, tá em 180. Quando eu mudo ela para 360, e de que jeito eu mudo ela para 360? Quando eu peço para mostrar a parte de trás. Aí a da frente some, porque ela vai para 180, e a de trás aparece porque aí ela dá a volta completa para 360. Então, olha só, por isso que tem esse movimento de um entrando e outro saindo. Só que agora a gente quer que eles fiquem na mesma posição, né? Então, vou fazer o seguinte, volto aqui para
para o arquivo de estilização do nosso cartão de crédito. E aqui para a parte da frente, eu vou colocar um position e vou colocar aqui absolute, salvei e pronto. Agora ele vai posicionar ali o cartão para a gente, um embaixo do outro. E olha só, quando a gente faz a inversão, tem o efeito agora do nosso cartão de crédito, mostrando a parte de trás e mostrando a parte da frente. Muito legal, né? Então, sensacional. Só que para poder deixar isso ainda mais interessante, eu vou mostrar para você como que a gente pode usar inputs para mudar essas informações dinamicamente. Então, vamos criar aqui um componente de input, mas deixa eu fechar tudo isso aqui para a gente reorganizar. E dentro de components, eu vou criar uma pasta chamada input. E vamos criar aqui o nosso arquivo de estrutura do nosso input, o index.txt. Você vai ver que tem bastante esse padrão, né? Tem um arquivo da estrutura e aí eu gosto de separar do arquivo de estilização. Então, styles.ts. Vamos exportar aqui o nosso styles, que é igual, ó, vou usar o auto-import de novo, ó. Apareceu para mim aqui, ó, o style sheet. Do lado eu sempre confiro, ó. Porque tá vendo que aparece style sheet às vezes de outros lugares? Então eu sempre confiro da onde eu quero fazer a importação aqui do lado. É o style sheet do React Native, ó. Clico, aí ele importa certinho. Então, ponto .create. E aqui a gente pode criar, então, o nosso objeto de estilização. Bom, aqui para o nosso input, eu vou no index.txt para a gente poder criar agora a estrutura dele, tá? Então, vou fazer já aqui a importação de dentro de React Native. E eu vou fazer a importação aqui do próprio text input e também do text input props, que é a tipagem do próprio componente. Você vai ver que é muito comum os componentes no React Native já terem suas próprias tipagens. Isso é bom porque você pode reaproveitar essas tipagens e não criar sempre do zero essas tipagens, principalmente desses componentes, tá bom? Que tem muitas propriedades e tudo mais. Então, geralmente você vai ter esse padrão. Text input é o componente de input, né, de entrada de texto. O text input seguido de props, por isso que eu também gosto de utilizar nas minhas tipagens esse props no final, porque aí fica claro que é a tipagem do componente text input. Então, sempre essa estrutura, nome do componente seguido pela definição da tipagem, né? Ou seja, eu coloco props. Então, são as propriedades do componente. Então, isso me ajuda, né? Então, o nome do componente seguido de props é a tipagem do componente. Agora, vamos pegar aqui e colocar um export function input, vai ser o nosso componente de input. Aqui, ó, já posso até passar aqui a propriedade, ó, text input props, né, a tipagem, aliás, das propriedades. E aqui eu posso pegar já todas as propriedades. Se você quiser, você pode pegar explicitamente elas, né? Por exemplo, style, por exemplo, placeholder. Mas aqui, deixando o rest, já estou pegando todas. A não ser que eu queira pegar uma propriedade específica para fazer algum tratamento, alguma manipulação específica. Mas por enquanto eu vou pegar todas com o REST. E aqui a gente vai retornar o text input. Eu vou criar uma estilização aqui, que eu vou chamar de input. Inclusive, ó, já o auto-import trouxe ela para mim. Não existe ainda essa estilização, a gente vai criar daqui a pouco. E aqui eu repasso todo o restante das propriedades aqui. Pronto. Show. Agora, voltando aqui para o nosso estilo, ó, vamos criar aqui o nosso input, só para ele parar de reclamar aqui. E agora, a gente pode fazer a importação do input aqui na tela para a gente ir estilizando ele e vendo como está ficando. Então, aqui ó, no nosso index.txt, eu vou vir aqui ó, e logo depois aqui do nosso touchable paste, eu vou tirar um pouco o zoom, tá? Para caber tudo na tela e fica mais fácil de visualizar, mas eu vou deixar, inclusive, depois, no final desse vídeo, eu vou colocar esse projeto completo no meu GitHub, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira olhar para o código na íntegra, tá bom? O código completo. Bom, vou criar aqui uma view, inclusive, e aí eu vou chamar essa view aqui de style.form, para a gente posicionar aqui dentro os inputs. E aqui eu vou fazer a utilização do input, ó. Vou dar um Enter, tá vendo que ele já sugeriu aqui para mim o auto-import? Posso dar um Enter. E aí, se eu olho aqui para conferir, ó, tá aqui a importação do input. Mas eu gosto de deixar os componentes aqui importados juntinhos. Muito bem, então temos aqui o nosso primeiro input. Até vou colocar aqui o placeholder, vai ser nome do titular, por exemplo. Tudo hipotético, tá? Para a gente poder testar aqui. Bom, vou também criar um outro input aqui, que vai ser o número do cartão.
número do cartão. Pronto. Então, esses dois inputs já estão excelentes para a gente começar a estilização. Eu vou voltar aqui para o estilos, tá? Para o styles.ts da nossa pasta input, que é a estilização do nosso input. E aqui para o nosso input, eu vou colocar uma altura de 54 e vou colocar um background color. Eu vou colocar aqui um tom que é E4 ECF3, mas aí você, claro, pode usar as cores que você preferir, tá? Eu vou colocar aqui um border radius de 7 e vou colocar um padding de 16 para ter um espaçamento interno. Voltando aqui para a estilização agora do nosso componente de pagamento, eu vou pegar aqui o form, que é a estilização que a gente criou, e eu vou colocar um espaçamento aqui, utilizando o gap, de 12 para afastar um do outro. Então a gente já tem aqui, ó, nome do titular e número do cartão. Inclusive o número do cartão, ó, a gente pode mudar o teclado. Nome do titular, tudo bem, ficar teclado de texto, mas a gente pode colocar aqui, ó, para o número do cartão, utilizar aqui um keyboard type e aí a gente pode utilizar o numeric. Salvei. Então quando eu clicar em número do cartão, daí ele muda aqui para colocar aqui para gente só números. Inclusive a gente pode também colocar aqui, ó, um max length para poder definir o limite. Por exemplo, eu vou colocar 16, tá? Então vai aceitar só 16 números. Então se eu digito aqui, ó, chega uma hora que ele trava, ó. Tô apertando aqui e aí ele vai colocar só até esse limite. Maravilha. A gente também pode aproveitar agora e criar mais um input aqui. Vamos pegar aqui mais um input. E aqui eu vou colocar para o placeholder desse input vai ser a data. Então 01, por exemplo, 02. Vou duplicar esse, porque aí vai ser a senha. Eu vou colocar 1, 2, 3. Só que esses dois inputs, a gente pode colocar eles um do lado do outro, né? Então, só eles eu vou colocar por volta de uma outra view. E eu vou criar uma estilização só para poder colocar um do lado do outro, que eu vou chamar de... Vamos colocar aqui inline, tá? E aqui eu vou vir aqui, até colocar assim, ó, inputs, input inline. Pronto. Vem aqui, e vou adicionar essa estilização, input inline. Eu vou colocar aqui basicamente, deixa eu só corrigir aqui, ó, input. Aqui eu vou colocar essa minúscula, input inline. Pronto. Deixa eu corrigir aqui também, ó. Agora sim. Então, input tudo minúsculo, inline com a primeira letra, né, o I maiúsculo, para a gente usar aqui o padrão camel case, né? Também conhecido como camel case. Mó trava-língua, né? Muito bem, vamos colocar aqui o flex direction e eu vou colocar como row, isso já vai fazer um ficar do lado do outro. Daí eu coloco aqui um gap de 12. Pronto. Só que eu quero definir uma largura igual para as duas. Tá vendo que aqui está ligeiramente menor. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no próprio input, por exemplo, e colocar style. Só que se eu fizer isso, por exemplo, eu quero colocar aqui, e aí eu posso colocar, eu posso até criar uma estilização para ficar mais organizado. Vou criar aqui um style.small, vou colocar como small input. Eu vou colocar também aqui para esse outro input. Pronto. Tá vendo o que aconteceu? Perdeu a estilização. Vamos pegar aqui, ó, vamos já até adicionar ele aqui, ó. Small input. Para ele parar de reclamar aqui que não existe, né? Mas tá vendo que perdeu a estilização? Por quê? Quando eu passei a propriedade de style, como eu estou repassando aqui para o input todas as propriedades aqui no final, então ele sobrepôs essa propriedade de style. Para a gente dizer para ele, olha, não sobreponha, eu quero que você utilize tanto essa estilização do input quanto essa customizada que eu quero passar como propriedade, eu posso explicitamente importar o style e aí eu passo aqui como um array, olha só, para manter aqui o padrão de input e repasso o style. Salvei, voltou a estilização. Fica também essa dica, tá? Então, olha só, a gente está combinando as propriedades já padrão do próprio componente, a estilização, né, padrão do próprio componente, com essa customizada que vem através das propriedades. Aqui agora, ó, eu vou colocar aqui para o nosso small input, eu vou colocar uma largura de, pode ser 7,4. Olha só, aí elas vão ficar, os dois, né, vão ficar com já esse tamanho padronizado, ó. Posso até colocar também para que ambos. Muito bem, então aqui agora na senha, ó, eu vou colocar também um keyboard para ser numérico. Pronto, ó. Show. Maravilha. Agora a gente pode criar aqui
os estados, né? Então vamos importar aqui, ó, do próprio React, from React. Daí a gente pode importar aqui o useState. E eu vou criar os estados agora para poder armazenar o conteúdo digitado nos inputs, para a gente poder refletir esse valor aqui no próprio cartão. Então eu vou criar aqui um const igual a useState. Vai ser tudo string vazia. Então a gente vai ter aqui o name, set name. Posso duplicar aqui. Além do nome, a gente vai ter o número, então number. Posso também colocar aqui como set number. A gente vai ter também aqui a data, date, set date e o código. Então, code, set, code. Maravilha. Agora vamos usar esses valores aqui, ó. Então aqui no input, ó, nome do titular, para a propriedade onChangeText, eu vou passar set name. A propriedade onChangeText, ela pega o conteúdo conforme o conteúdo muda ali dentro, né? Então, por exemplo, ó, se eu coloco aqui, ó, um console.log, você vai ver que conforme eu digito lá, ó, ela vai, tá vendo, aparecendo ali. Se eu digitar meu nome, ó, Rodrigo, tá vendo? Então a gente está repassando. É a mesma coisa do que fazer isso daqui, ó. Pegar aqui, por exemplo, uma Iron Function, ela devolve o valor e a gente pode repassar aqui pro console.log, ó. Você vai ver que vai dar na mesma coisa, ó. Se eu pegar aqui e começar a apagar, ó, e digitar de novo, ó, tá vendo, ó? É a mesma coisa. Só que a gente tem essa short syntax, né? Então, ao invés de falar assim, olha, pega o valor e repassa pro console.log, quando a gente pega e coloca console.log assim, ele já entende isso. Ah, você quer que eu pegue o conteúdo do input que mudou e atualiza ali e repassa para o console.log, né, para a função console.log. E aí o resultado, ó, continua sendo o mesmo. Só que aqui a gente vai fazer com o set name, que é a função que atualiza o nosso estado de name. E aqui eu posso copiar o onChangeText e repasso aqui também. Só que aqui vai ser set number, né, para o nosso input, que tem o número do cartão. E agora a gente vai passar aqui também para a data, né? Então, onChangeText, a gente passa o setDate. E aqui a gente passa também onChangeText, a gente passa o setCode. Pronto. Agora a gente pode digitar as informações aqui que elas estão sendo armazenadas, né, no estado. E quando o estado muda, refletir aqui no nosso componente e usar essas informações então para exibir o que foi digitado aqui no cartão. Então vamos lá para o nosso cartão de crédito. Então aqui ó, no index.testx e aqui a gente já tem a tipagem, né, do nosso cartão, onde a gente define a propriedade cardSide. Vamos definir aqui também uma propriedade data e aqui dentro dessa propriedade data a gente pode colocar as propriedades que a gente vai passar do cartão de crédito, né? Então a gente vai passar o name, que vai ser uma string. A gente também vai passar aqui o number, vou colocar como uma string também, o date como uma string. E a gente vai passar aqui também o code, também como uma string. E aqui agora a gente pode, ó, recuperar o data. Eu prefiro colocar aqui dentro de data porque, olha só, ao invés de deixar solto assim, ó, se você deixar desse jeito, aí você teria que pegar name, number, tudo separado, tá vendo, ó? Mas eu gosto de deixar dentro assim, ó, de data, porque aí eu importo data e dentro do data tá as propriedades, né, o conteúdo relacionado aos dados do cartão, né? Então acho que dá uma organizada legal. Também até deixa a importação aqui mais enxuta, né? Então agora a gente só troca, ó. Então ao invés de ser esse número vai ser data.number. Aqui number, número do cartão. Aqui inclusive, ó, deixa eu voltar aqui para a parte da frente do cartão, né? Vamos começar por aqui. Meu cartão, a gente pode deixar, que seria o nome do cartão, né, da empresa, enfim. Aqui, ó, no lugar do meu nome vai ser data.name. Aí agora sim. Aqui, número do cartão, aí o número do cartão. Aqui, na validade, inclusive deixa eu corrigir aqui, validade. Aí vai ser aqui date. Data, né? Ponto date. E aqui, data.code. Pronto. Então, recapitulando, ó, ele deu erro porque a gente não passou as propriedades lá ainda, tá? Mas olha só, recapitulando. Então, a gente passou aqui, ó, o nome, data.name, passamos aqui o número do cartão, data.number,
a data, data.date e data.code, que é a senha. Vamos voltar para cá, porque agora, ó, se a gente olhar, tá vendo? Ó, não tem os dados. Então, para a propriedade aqui, ó, de data, a gente pode passar name, number, date e code, que é os conteúdos aqui dos nossos estados, né? Então, quando eu digito aqui, ó, o nome do titular, ó, Rodrigo Gonçalves, ele já está aparecendo lá para mim. Olha só, quando eu digito aqui, ó, número do cartão, ó, olha só, estou digitando o número do cartão e o número do cartão não está aparecendo. Vamos ver por quê. Vamos ver aqui, já estou no index. Vamos ver se eu esqueci de passar o número do cartão. Ó, número do cartão, set number. Vamos ver, set number. On change text. E aí a gente está passando name, number. Agora vamos olhar lá no componente. Validade, data.number. Ah, porque, lógico, o número está atrás. Vamos, se eu inverter, olha lá o número. Por isso, ó, se eu apago e eu procurando, né? Por que não tá aparecendo o número, né? Do cartão, enfim. O número tá atrás, ó, tá aparecendo. Até é bom porque, olha só, até para a experiência do usuário faz mais sentido também, até para evitar isso que eu acabei de passar aqui agora. Quando eu clicar, por exemplo, no número do cartão, se tiver mostrando a parte da frente do cartão, virar o cartão, né, para mostrar o verso. Vamos fazer isso, vai ajudar na experiência do usuário. Então, quando eu coloco aqui, já está aparecendo lá, validade, por exemplo, 10. Vamos colocar aqui, por exemplo, colocar aqui 10, por exemplo, do 10. E aqui a gente coloca 1, 2, 3, ó, então já está aparecendo ali. Outra coisa também que a gente pode fazer é criar os espaços ali, né, do próprio cartão, né, do número do cartão. Então a gente pode fazer o seguinte, aqui, ó, eu vou voltar aqui para o index.tx de pagamento. E aqui eu vou quebrar, então, o nome, o número, a data, código. Só que para o número do cartão, ó, eu vou usar aqui o seguinte, eu vou pegar o número, ponto, vou fazer um replace aqui dele, para atualizar o conteúdo. Como aqui as outras eu não vou modificar, né? Então eu posso passar name dessa forma, não preciso passar name, dois pontos name. Porque o nome da propriedade tem o mesmo nome que o conteúdo que a gente está utilizando, né? O estado, enfim, que a gente está usando para atribuir o conteúdo. Então a gente também pode fazer com uma short syntax assim, né? Ele já entende que a propriedade de name está recebendo ali o conteúdo de name. Mas aqui, como a gente quer manipular e passar um valor alterado, eu vou colocar aqui utilizando o replace. Eu vou fazer aqui um regex, tá? Então aqui, ó, eu vou... Já até deixei copiado aqui um regex aqui anotado para a gente poder utilizar, que vai ser esse regex aqui, ó, que a gente vai utilizar, que basicamente, a cada 4 dígitos, ele vai adicionar para a gente um espaço, ó. Vou salvar, tá vendo? Ele adiciona esse espacinho aqui a cada 4 dígitos para a gente no número do cartão. Maravilha. Então agora, o que a gente pode fazer? Olha só, se eu clico nesse input, neste text input, vamos fazer virar o cartão para mostrar a frente. Agora, se eu tiver aqui na frente do cartão e eu quero digitar um número, igual aconteceu comigo, que eu fiquei igual um maluco procurando aqui o número. Cadê o número? Tá lá atrás. Então, vira o cartão para o usuário. Para poder fazer isso, a gente pode utilizar uma propriedade que os inputs têm. Por exemplo, aqui ó, no nome do titular, a gente pode pegar aqui a propriedade de onFocus. Ou seja, quando esse input receber o foco, como ele está na frente do cartão a informação dele, a gente pode chamar então show front card. Por isso, olha só, por isso que eu separei as funções aqui, ó. Então, para mostrar a parte da frente e a parte de trás. Tá vendo que a gente está usando tanto aqui e agora a gente vai usar no foco dos inputs para mostrar ou a parte da frente ou a parte de trás do cartão. Tá vendo? Esse é o benefício, essa é a vantagem de você deixar cada função com uma responsabilidade. Aumenta a possibilidade muito de você reaproveitar ela no seu código. Então, muito bem, ó, vou salvar aqui. Vamos fazer isso agora com o input aqui, ó, número do cartão. Então, on focus. Quando eu entrar nesse input aqui, tem que mostrar então a parte de trás do cartão. Posso até copiar essa propriedade, porque vai ser a mesma coisa com a data e a mesma coisa com o número, tá? Vou colocar em todos porque
Às vezes o usuário está no input ali do código, aí ele clica lá, volta para o primeiro e clica no input do nome. Então, olha só, estou aqui, nesse momento, no input nome. O nome, ó, tá na frente. Na parte da frente do cartão. Então, beleza. Só que quando eu clico aqui, ó, para mostrar, para digitar o número, olha só, aí ele vira o cartão pra gente. Olha só. Tá vendo? Ó? Então, se eu clico aqui, ó, no input do nome, ó, voltou. Então, a gente dá a opção para o usuário dele inverter por aqui, se ele quiser, tá vendo? Ó? Inverter o cartão, ou na interação do input. Ó. Quando eu clico nesse input, ó. Então, de acordo com a informação, se ela está na frente ou atrás do cartão, ele também vira para a gente, graças a essa propriedade onFocus e pelas funções que a gente fez aqui para mostrar ou a frente ou a parte de trás do nosso cartão. Enfim, tem mas muitas possibilidades com o que você aprendeu aqui nesse vídeo. Por isso eu quero muito saber se você também curtiu. Eu fiquei animadaço, super empolgado e super feliz de poder trazer esse conteúdo aqui para você. Por isso coloca aqui nos comentários para eu também saber se você curtiu esse conteúdo, para eu também trazer mais conteúdos parecidos com esse, trazendo dicas e coisas que você pode utilizar nos seus próprios projetos. Você pode pegar tudo que você aprendeu aqui e utilizar nas suas aplicações, tá bom? Também curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para você fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você receber notificação de novos conteúdos, porque sempre tem conteúdo novo saindo aqui no canal. Combinado? Muito obrigado, parabéns por ter chegado até aqui. Um forte abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.